Oi galera, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre as equações biquadradas, que são bem parecidas com as equações do segundo grau, porém agora, como o nome já diz, biquadradas, elas são elevadas ao quadrado duas vezes. Então, antes, nas equações do segundo grau, nós tínhamos ax ao quadrado mais bx. Então, agora, como essas aqui foram elevadas mais uma vez ao quadrado, o a se tornou na quarta e o b se tornou ao quadrado. Essa aqui é a nossa equação geral, então elas geralmente vão aparecer dessa maneira. Se aparecer com algum outro valor atrás aqui da igualdade, eu tenho que transformar elas, eu tenho que passar para o lado de cá e simplificar a equação para que ela fique nessa fórmula geral aqui, dessa maneira. Antes de eu começar a achar a solução, eu preciso transformar ela em uma equação do segundo grau. Então, o maior expoente tem que ser o 2 e não o 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever ela assim. X ao quadrado elevado ao quadrado de novo, menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. Por que eu coloquei aqui x ao quadrado e ao quadrado de novo? Porque se eu fizer x ao quadrado, eu vou ter x na quarta. Lá nas propriedades das potências, a gente viu que quando eu tenho potência de potência, eu vou estar multiplicando os dois expoentes. Então, isso daqui é a mesma coisa disso. Agora, eu vou estar substituindo o meu x ao quadrado por y ou por x. Então, é indiferente se eu vou fazer dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui. Tem lugares, tem livros e, enfim, vídeos, explicações que trazem dessa maneira, tem os que trazem dessa maneira. Eu vou estar substituindo por essa daqui. Onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar o x sozinho. Então, aqui dentro e aqui eu vou colocar x. Porém, aqui eu tenho o 2 do lado de fora, então ele vai continuar ali. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Agora, então, que eu transformei em uma equação do segundo grau, eu vou poder estar encontrando as soluções, ou o x' e o x duas linhas. Para isso, então, eu sei que o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Colocando, então, tudo isso dentro da fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 igual a 1. Então, o meu delta é 1. Agora, colocando, então, na outra fórmula, x igual a menos b mais menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. X é igual a menos b. Notem que o b já está negativo, então esse menos com esse menos ele vai se anular, vai ficar mais, vai ficar positivo. Então, eu já vou colocar direto aqui 5 positivo mais menos a raiz de delta. Delta é 1. Raiz de 1 fica 1. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes o a, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, então, x' e x duas linhas. Vamos fazendo direto aqui, que isso aqui a gente já viu na quinzena passada. Primeiro, então, fazendo a soma. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, x', 3. 5 menos 1,
4 dividido por 2, 2. Então, esse x' eu obtive fazendo a soma e depois dividindo, e o x2' fazendo a subtração e dividindo. Agora, eu tenho as raízes da equação do segundo grau, mas como a minha equação é do quarto grau, ou é uma biquadrada, eu tenho que substituir o 3 e o 2 aqui assim, no lugar desse x aqui. Como é que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou estar substituindo o 3. X ao quadrado é igual a 3. Agora, para mim saber o valor do x, eu preciso fazer a operação inversa. Se aqui está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz de 3. Então, x é igual a raiz de 3. Eu posso deixar assim, como eu também posso deixar em decimais. Então, é indiferente. Então, vai ficar isso aqui. Ou 1,73. Quando é raiz, quando a gente tira a raiz, aqui nas equações biquadradas, eu considero os valores positivos e negativos. Então, eu posso dizer que aqui o valor do x, ele é tanto raiz de 3 positiva como raiz de 3 negativa. Então, tanto ou mais como menos 1,73. E agora, a gente ainda tem o x2', que é 2. Então, eu vou estar procedendo da mesma maneira. Vou estar substituindo 2 no lugar desse x. Então, x ao quadrado é igual a x. X ao quadrado é igual a 2. X, então, operação inversa, raiz de 2. Então, aqui, a raiz de 2 é igual a 1,41. Lembrando que ela pode ser, então, tanto positiva quanto negativa. Então, é mais menos 1,41. Então, a solução da minha equação biquadrada são esses valores aqui, positivo e negativo, e esses valores aqui, positivo e negativo. Então, mais menos 1,41 e mais menos 1,73. Então, essas aqui são as minhas soluções. Lembrando que eu vou ter 4 soluções, então. O 1,41 positivo, o 1,41 negativo, o 1,73 positivo e o 1,73 negativo. Então, é dessa maneira que eu vou estar prosseguindo. Mesmo esquema de uma equação do segundo grau, porém, quando eu achar as raízes, eu só preciso tirar a raiz delas novamente. Então, essas aqui agora são as raízes. Um pouco sobre a relação de Girard. Girard criou, então, duas relações, a soma das raízes e o produto das raízes, para facilitar um pouquinho a vida de todo mundo. Por quê? Porque para mim saber as raízes de uma equação, eu teria que aplicar toda a fórmula de Bhaskara, achar o x', o x2', e aí somar as duas raízes. Ou, quando seria o produto das raízes, ou então a multiplicação, eu também teria que aplicar a fórmula de Bhaskara, encontrar o x', e multiplicar os dois. Mas, aí ele criou duas relações, duas formulazinhas, para facilitar um pouco. Então, a gente só vai precisar olhar aqui o valor do A, B e o C, e aí tá colocando na formulazinha para encontrar a soma e o produto. Então, nós temos aqui a equação do segundo grau. Eu tenho x ao quadrado menos 3 menos 10. Essa aqui é a formulazinha para a soma. Então, é menos B sobre A. Aqui, eu já tenho o B negativo, menos 3, e o A, que é 1. Como aqui tá negativo e aqui também,
eu sei que no final vai dar mais 3. Então, 3 positivo. Então, na soma das raízes, se eu fosse calcular pela fórmula de Bhaskara e eu achasse o x' e o x2', a soma das duas raízes teria que me dar 3. Então, eu posso até tirar a prova real fazendo toda a equação, mas isso leva muito tempo. Então, só olhando aqui, a gente já consegue fazer. Do mesmo esquema, é o produto das raízes. Então, eu tenho essa fórmula aqui, C sobre A. Então, eu sei que o C é menos 10 e o A é 1. Portanto, menos 10 sobre 1 é igual, então, menos 10. Então, se eu fosse calcular a fórmula de Bhaskara, então, pela fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes, ao multiplicar elas, ou fazer o produto, eu encontraria menos 10. Então, essas duas fórmulas, menos B sobre A e o C sobre A, vão estar facilitando um pouco pra gente não precisar ficar calculando toda a fórmula, toda a Bhaskara, só para encontrar os valores.